E aí, pessoal? Sou eu mais uma vez aqui para mais uma aula, né? E a gente ainda está tratando sobre limite de funções. Ah, a gente ainda não avançou. Tem outros pontos, né, que eu queria. Que na verdade essa parte de limites eu dividi ela em duas unidades, né? Dividi em duas unidades e eu justamente queria fazer isso, né? Essa primeira unidade é a ideia assim, bem mais básica, bem mais elementar de limite, e na unidade 2 a gente vai vendo uns conceitos mais outros conceitos, né, relacionados a limite, que aí já é o passo seguinte para a gente introduzir, por exemplo, a questão das derivadas. Para essa primeira unidade, eu havia programado só 2 aulas, só que eu achei que era muito pouco. 2 aulas não. Porque a primeira aula, né, eu acabei contando como primeira aula a aula do plano de ensino, e aí eu dei 2 aulas, né, sobre limites, uma primeira parte, uma parte mais elementar, mais intuitiva, né, para a questão de limites, e a segunda aula a gente já viu alguns conceitos e definições um pouco mais formais a respeito de limites, né? Deixa eu ver se eu estou falando sozinho ou se estou gravando. Tô gravando. E aí, pelo nosso plano de ensino, essa aula de hoje seria a aula de exercícios, né? A nossa lista de exercícios. Eu colocaria, né, deixaria disponível a lista de exercícios para vocês hoje. E aí, quando eu faço isso, quando eu disponibilizo uma lista de exercícios, geralmente eu faço isso no horário da disciplina, né? E eu não ministro aula nesse horário. E aí, né, contaria como aula a vocês resolverem a lista de exercícios. Só que eu acho que está muito. Quer dizer, eu achei que essas 2 aulas elas não seriam suficientes para vocês começarem a resolver exercício, então eu preparei essa aula de hoje justamente para isso, para resolver exercício. Mas pela nossa programação, eu teria que disponibilizar a lista de exercício hoje, então eu vou fazer isso, mas eu vou fazer as duas coisas, né? Vou dar uma aula de resolução de limites, né? E aí pegar assim muitos exemplos variados, né? Pelo menos para essa primeira parte, né? Desses conceitos iniciais que a gente tem, eu vou tentar resolver, né, o máximo de questões que eu conseguir aqui nesse espaço de tempo. E aí, na sequência, e aí eu disponibilizo também hoje a lista de exercícios. E para essa primeira lista de exercícios, eu vou deixar disponível para vocês, porque assim, mas eu preciso definir um tempo de entrega para essa lista de exercícios, né? Então eu vou pensar ainda direitinho, e aí provavelmente eu coloco na lista de exercícios até quando é a data da entrega. Geralmente eu, né, quando eu disponibilizava a lista de exercícios, deixava uns 5, 6 dias aí para vocês. Mas eu acho que vai ser justamente, né, esse prazo aí, eu acho que fica adequado, fica o ideal. Né? Se deixar muito tempo, vocês acabam esquecendo e não mandam as listas de exercícios. mas eu acho que 7 dias está ok. Não vão ser muitas questões, no máximo umas 15 questões, né? Essas questões envolvendo limite, e aí a gente vai pensar em 7 dias, eu acho que tá ok para vocês resolverem. Para essas listas dessa disciplina, eu quero que vocês enviem todas elas, quero que vocês enviem no Google Classroom, tá? Porque eu vou disponibilizar lá a lista de exercícios como uma atividade. E aí vocês vão postar as respostas de vocês lá pelo Google Classroom. No período passado eu estava aceitando lista de exercício pelo WhatsApp. Aí ficou uma confusão. Né, o pessoal me mandava as respostas, ok, mas depois para mim reunir todas as informações, porque geralmente eu acumulava 2 listas, né, de exercício de uma prova para outra, e só depois que eu corrigia a prova que eu ia, né, computar quem tinha entregado, verificar quem tinha feito tudinho, as questões e tudo. E aí ficou uma confusão, porque, né, passava tempo e aí as conversas iam acumulando, iam ficando, e eu não tenho
número de todo mundo, e aí tinha muita gente de outras turmas também, que eu estava fazendo lista de exercício, e aí foi não foi legal. Pelo menos para essa parte, né, de organização da minha parte, e receber aí lista, né, e aí depois teve aluno para o professor, eu entreguei minha lista, não foi computada e tal, aí eu fui, né, ir atrás para encontrar. Então eu acho que fica mais organizado vocês me entregarem lá pelo Google Classroom, né? Salva em PDF, salva em foto, né? Tira foto, como queiram. E aí vocês mandam tudo por lá. Né? Que aí fica, pelo menos fica salvo lá, fica registrado na turma e já vem o nome de vocês bonitinho. E aí eu consigo então corrigir por lá, né? Aí eu faço isso pelo computador também, facilita mais o meu trabalho, né? Porque no WhatsApp aí basicamente usar o telefone para verificar isso aí complica um pouquinho. Mas só questão de organização eu acho que, né, fica melhor assim, dessa forma, né? Pelo menos eu vou registrando lá, acompanhando direitinho quem que está avançando, eu consigo, né, lá atribuir, né, nota para vocês. Essa primeira lista de exercícios, ela também, né, o que eu tenho adotado é que, como eu tenho muitos alunos esse semestre, e geralmente minhas turmas são turmas com, né, são as turmas iniciais e a quantidade de alunos é um pouquinho maior do que as turmas finais, né? Estou com cálculo, estou com matemática elementar, e aí tem umas turmas de estágio também. E aí até uma forma de vocês irem se ajudando, né? Eu estou permitindo, né, que vocês façam, né, a lista de exercício em dupla, tá? E aí quando eu for postar lá, só toma cuidado de informar direitinho quem é a dupla, porque às vezes vocês colocam lá né, só um coloca o nome e aí outro esquece de colocar e depois começa né, aí prejudica o outro coleguinha, tá? Então, se forem fazer em dupla, coloquem, né, o nome das duas pessoas, anotem direitinho lá na lista, em um campo que seja visível, né? Comece com essa informação. Ó, professor, a lista da dupla tal. Aí começa a sequência de respostas para facilitar a localização do nome de vocês, que às vezes vocês colocam o nome, mas está mais escondido do que eu tenho que estar, né, buscando, procurando. O que mais que eu tenho que falar? E aí, então, para essa lista de exercícios, né, como a gente havia combinado, ela vale 2,5 pontos, que vai ser somado com a segunda lista, que vai valer também 2,5 pontos. Se vocês fizerem as questões todas, ó, você já soma 5 pontos para a primeira avaliação. Então, já vai praticamente aí tranquilo para a primeira avaliação, certinho? E aí eu estou permitindo, então, nesse momento, que seja feito em dupla, vocês se ajudam e também facilita um pouco a parte de correção da minha parte, que eu não vou ter que estar, né, em vez de analisar, sei lá, 30, 40 listas de exercícios da turma, ainda tenho uma quantidade grande aí para verificar, mas diminui um pouquinho a carga de trabalho, né? É porque até porque são 7 listas, né, que eu pensei para essa disciplina, e aí vai acumulando e quando eu vejo eu tô cheio de coisa para fazer. Mas se a gente se organizar direitinho dá certo. Tá, então vamos começar. E aí eu não preparei assim slide, mas eu vou pegando questões do livro mesmo, de exercício, tá? Eu estou usando para essa aula eu vou usar o Guidorize, tá? Essa aqui é a versão bonitinha, eu achei tão esse livro vocês têm ele na biblioteca e eu acho que os meninos mandaram também ele em PDF no grupo, tá? Tiraram o livro. Mas essa é a nova edição. Cadê? Essa é a nova edição dele. Achei bem bonitinha, tá? Tá bem organizadinho. E aí eu tô pegando. E aí o capítulo que a gente está trabalhando é o capítulo 3. E os exercícios é o exercício 3.3, tá? Então eu vou deixar aqui anotado, depois vocês podem ir lá e acompanhar, né? Conferir as respostas.
Deixa eu só finalizar aqui. Então, nossa. Vou pegando então questões do livro de vocês. Do livro de cálculo 1. Deixa eu só fechar esse PowerPoint, que acho que o computador fica um pouquinho mais rápido, que às vezes ele dá umas travadas e acaba cortando um pouco do áudio. É que eu tenho milhões de coisas abertas aqui no computador e quando eu vejo o negócio tá travando. Então, eu estou trabalhando então com o capítulo 3. E o exercício aí são os exercícios. Na sequência eu vou pegando exercícios. Exercício 3.3 na sequência aí do livro, do tio Guido. Tá? Vou começar com um exemplo bem básico, bem elementar, e a gente vai avançando para alguns mais Então o exercício é o exercício F. Não sei se... Né? É o limite quando x tende a menos 1 para x ao quadrado negativo, menos x ao quadrado, menos 2x, mais 3. Então, aqui, um exemplo, né, uma aplicação de limite, um exercício de limite, numa situação bem simples, em que a gente tem para resolver isso. Simples porque a gente não verifica para essa função nenhuma limitação, nenhum problema. Eu posso substituir, né, qualquer valor no lugar do x, certo? Então aqui eu não tenho problema de calcular esse limite. E o cálculo para esse limite é justamente a aplicação direta, né, desse valor de tendência do x na função que foi dada. E aqui, nesse caso, a gente tem aquela coincidência, né, do limite, né, do resultado desse limite coincidindo, né, a gente tem essa situação, o limite dessa função coincidindo com a aplicação da f de P, né? Se a gente for considerar que o x estaria tendendo para um valor P, né? Nesse caso a gente tem a coincidência. Então a aplicação, o cálculo para esse limite que não tem restrição, né, em relação ao domínio da função, é uma aplicação direta, como se eu estivesse resolvendo a f de menos 1, certo? Então aqui o limite para essa função é isso, é uma aplicação direta, né, em f de menos 1. Certo? Esse é o primeiro passo, analisar se a função ela apresenta algum tipo de restrição. Aí você pensa, se eu substituir o valor de x aqui, eu vou ficar com uma indefinição, e essa indefinição são próprias regras de matemática, é um denominador zero, é um logaritmo que você não tem definido, é uma raiz quadrada negativa, por exemplo, né? Então são essas situações que você tem que analisar, né? Se é possível fazer. E aí, se você perceber que é possível fazer, e aí você faz a substituição direta do limite, né? E aí o caso que é e a gente vai ver alguns casos, né, em que a substituição não é direta, ou seja, que você não tem o limite sendo igual a f de p, né, e nesses casos você precisa fazer alguma operação para modificar, né, a função. Mas à medida que a gente for avançando aí, a gente vai analisando. Então esse limite, né, é justamente a aplicação, né? E aí eu tenho então do x tendendo ao menos 1, né? A tendência do x é ir para menos 1. Aqui eu torno o resultado, né? Menos 1 vezes menos 1 é um positivo, mas ele fica negativo porque já tem um sinal aqui. Então, menos 1
Aqui a situação é parecida, né? Jogo de final, menos e menos é mais, 2 vezes 1 é 2, mais 3. Resultado dessa operação é 5 menos 1, 4. Então, o limite para essa função, quando x tende a menos 1, é igual a 4. Né? Uma operação bem simples de resolver, né? Como se você estivesse calculando aqui a própria f de menos 1, ok? E isso é exatamente 4, né? Como a gente acabou de verificar. Tá? Então, nesses casos, né, a aplicação é direta, volto a repetir. Né? E aí, um detalhe que precisa ficar claro, que nem sempre isso vai acontecer. Tá? Então, a gente já comentou aqui várias vezes em que algumas situações você não pode fazer a substituição direta. Quando você não consegue fazer a substituição direta, você não tem isso, né? Você não tem o limite se igualando à aplicação da função no ponto. Né? Nesse caso, a gente tem a coincidência, né, de que a função aplicada, né, aplicada no valor de tendência do x é exatamente igual ao limite para essa função, mas em alguns casos a gente vai ter diferença em relação a essas situações. Ok? Deixa eu ver o que a gente tem mais por aqui que a gente pode resolver. Tem uma ainda, né? Trabalhando com função sem restrição de domínio, pelo menos para o ponto em que foi colocado. Vamos pensar num x ao quadrado menos 9 dividido por x mais 3. Observa essa situação aqui. Nessa situação, a gente pensa que pensa o seguinte: para essa função eu tenho problema de substituir determinado valor nela. Se eu substituir menos 3 aqui, né? Se eu substituir o menos 3 aqui, o resultado ficaria 0 no denominador. Mas isso não é um problema para mim, pelo menos para resolver o limite, porque o que acontece? Eu estou pedindo que seja calculado o limite quando x tende a 3, não é quando x tende a menos 3, então não tem problema nenhum, você pode resolver isso de modo direto, né? Fazendo a substituição. Ou seja, se eu substituir o 3 nessa função que foi dada, não vai haver problema, não tenho restrição de limite, não tenho restrição de domínio para essa função quando o x é 3. Eu teria restrição, eu teria problema em substituir se eu estivesse calculando o limite em x tendendo a menos 3. Ok? Se eu estivesse tendendo a menos 3, eu teria problema em resolver essa função. Vamos pensar então nessa situação aqui. E aí então, de modo muito natural, você consegue fazer a substituição, né, e resolver isso. E aqui o resultado, né, que você obtém é exatamente 9 menos 9 dividido por 6. O resultado vai ser 0 dividido por 6, que é igual a 0, né? Sem problema. Ok? E aí, nesse caso, a gente tem também aquela coincidência do f de 3, né, ser igual ao limite da função que foi pedido. Ok? Se fosse, né, e aí a gente já pensa na situação em que a restrição ocorre, ou seja, se eu estivesse calculando o limite em menos 3, para essa função, você teria que fazer a modificação da função aqui, né? Aí você teria que fazer uma modificação em pensar nesse numerador aqui como sendo produto da soma pela diferença entre x e 3, né? Para fazer
a resolução. Aqui, como ainda não aplicou, e a ideia é sempre essa, se você não substituiu o valor de tendência na função, você permanece repetindo essa parte do limite, porque você ainda não aplicou o limite, né? Você ainda não fez a substituição do número na função, até porque você não pode fazer isso ainda. E aí então você está modificando só a função. Se você está só modificando a função, o limite não foi aplicado ainda, ok? Então aqui você tem que pensar no x mais 3 que multiplica x menos 3, né? Aquela situação lá em que o primeiro termo está elevado ao quadrado e você pode pensar no segundo termo também, né? Como se ele fosse o produto de uma potência de expoente 2, ou seja, 3 ao quadrado. Ó, se o primeiro está ao quadrado e o segundo está ao quadrado e eu tenho uma subtração entre eles, eu consigo fatorar isso, eu consigo, né, devolver, né, ou reescrever isso de um modo diferente usando a propriedade do produto da soma pela diferença. Se eu resolver essa multiplicação aqui, eu chego exatamente a esse resultado. E esse é o princípio. Escrever a função de um modo diferente sem alterar nenhum resultado. Porque se você resolve isso aqui, você encontra exatamente esse termo. Tá? É sempre esse o princípio. Ok? Resolver a função, mas você não pode resolver de qualquer jeito de modo a alterar o resultado. Né? Essa é a ideia básica por trás sempre. E aí você vai fazer os devidos cancelamentos ou as subtrações devidas. E agora sim, você vai aplicar então o limite quando x tende a menos 3 na função que sobrou, que é x menos 3. E agora sim, aplicando o limite é fazer a substituição em menos 3, o resultado é menos 6. Ok? A diferença aqui é que você não consegue, né, não existe f de menos 3, ok? Toda vez que você tiver problema, né, e pensa nessa ideia, toda vez que você tiver problema em aplicar de modo direto o limite na função, é porque a função não está definida para aquele ponto. Né? Se não está definida naquele ponto, você não tem a f, nesse caso você não tem a f de menos 3. Né? Se isso acontece, se você não tem a definição, significa que essa função ela não é contínua, né, como a gente já havia comentado. Mas a gente vai tratar de continuidade mais na frente. Eu sempre falo isso e eu fico voltando para esse ponto. Mas essa é a ideia. Então aqui, ó, né, o limite ele vai ser diferente que a aplicação em f de p. Na verdade, a f de p nem existe, né? A f de menos 3 nem existe. Tá? O que a gente encontra aqui, o que existe para essa função, observa que a f de menos 3, desculpa, ela não existe. Mas o limite para a função existe. E aí você tem que desmembrar, dissociar essa ideia de que o limite é, na verdade, a aplicação em f de p. Isso nem sempre vai ser verdade. O limite é uma coisa e a aplicação de um ponto na função é outra. Existem casos em que a gente tem exatamente a coincidência da aplicação da função no ponto e o resultado do limite coincidindo. Né? Então tenham isso em mente. Limite e a aplicação do ponto em uma função. Nesse caso, ó, o que representa esse 6? Esse menos 6? Esse menos 6 representa o valor que a função deveria ter se eu substituísse o menos 3 de modo direto. Né? Esse deveria ser o valor que eu encontraria se eu fizesse a substituição, que eu deveria encontrar, não que eu encontraria, porque eu não vou fazer essa substituição, ela não é possível. Tá? Então, temos isso. Vamos ver o que mais que a gente tem por aqui que a gente pode abordar. Um limite
fracionário. Um limite fracionário, vamos pegar um limite não, um x tendendo a meio, 1 sobre 2. X ao quadrado menos 1 dividido por 2x menos 1. É isso? Primeiro passo. Verifica se substituir meio direto na função, se isso vai causar algum problema. E aqui de cara a gente percebe que sim, que vai ter problema. Por quê? E aí você observa o denominador. Sempre, né, nas frações, nas funções que envolvem uma divisão, o problema sempre é o denominador. O denominador só não pode ser zero. Pode ser qualquer coisa aí, mas não pode ser zero. E aí então você analisa sempre o denominador, né? Se o denominador não der zero, tá ok, você segue o cálculo fazendo a aplicação, mesmo que o numerador seja zero. Se o numerador for zero, beleza, você não precisa nem de muito cálculo, né? Já iguala o limite a zero e ponto, né? Resolve o teu problema e parte para outra questão. Aqui a situação é a seguinte, ó, se substituir menos meio aqui, ó, duas vezes meio, né? 2 vezes meio, ou 50 centavos mais 50 centavos é igual a R$1, né? Então, coisa bem elementar. Então, 2 vezes meio é igual a 1, né? E 1 menos 1 dá 0. Então, de cara, a gente já tem um problema. Observa aqui a mesma situação. Se houvesse um sinal negativo aqui, ó, não teria problema. Porque o resultado seria menos 1. Menos 1 menos 1 é menos 2. Não teria problema. Mas como é positivo, então o problema é exatamente para essa situação aqui que a gente vai precisar fazer uma modificação na função para tentar resolver essa indefinição. E aí, nesse caso, ó, olha o que acontece para essa função aqui também. Né? A gente está usando muito essa regrinha de produto da soma pela diferença. Né? Aqui também você vai poder empregar a produto da soma pela diferença. Como assim? Se você for pensar nisso aqui, ó, nesse primeiro termo, como é que eu posso enxergar isso como um único termo ao quadrado? Né? Você pode pensar no 2 elevado no 2x elevado ao quadrado. O resultado para isso, ó, é 4x ao quadrado, exatamente como você tem aqui. E o 1 é bem óbvio, né? Você pensar no 1 ao quadrado, o resultado é o próprio 1. E o sinal de menos. Toda vez que você tem o primeiro termo elevado ao quadrado, e tem que ter, né? Se tiver número aqui, ó, se tiver, né, coeficiente na frente do x, que está ao quadrado, aí você tem que pensar também no número que foi elevado ao quadrado para produzir aquele resultado. Certo? E aqui então você consegue enxergar isso aqui, ó, primeiro termo ao quadrado, segundo termo ao quadrado, como produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença de quais termos? Do 2x e do 1. Né? Então você pode reescrever aí o sinal de menos. Ó. Esse sinal aqui é importante. Então você pode reescrever isso como sendo o 2x menos 1, que multiplica 2x mais 1. Certo? Isso tudo dividido, né, pelo 2x menos 1. Aí você faz os... Aí aqui eu esqueci que o limite ainda não foi aplicado, né? Opa. 2x mais 1. Isso tudo dividido por 2x mais 1. 2x menos 1. Certo? Aqui faz o cancelamento e aí sobrou o quê? Sobrou então o limite quando x tende a meio para 2x mais 1. E isso é 2 vezes meio mais 1.
resultado é 1 mais 1, que é igual a 2. Então esse é o limite para a função quando x tende a meio, senhores. Ok? Bem tranquilo, bem elementar, né? Vocês têm que, né, se tiverem dificuldade para enxergar esse tipo de volta, né, de produto notável, né, lembra das regrinhas lá. Né? Vai aparecer situações em que você vai ter exatamente o emprego, por exemplo, são esses os mais básicos, né, o ao quadrado, o a produto quadrado da soma, né? Isso aqui é exatamente a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. E aí você tem o a menos b também elevado ao quadrado, e aqui a diferença única é o sinal que vai aparecer aqui no segundo termo, né? Como sendo positivo, e como sendo negativo nesse caso, né? E o a mais b que multiplica a menos b, e nesse caso a gente tem o primeiro termo ao quadrado e o segundo termo ao quadrado. Então são basicamente esses produtos notáveis que a gente usa para fazer a volta, para fazer o desmembramento. Que a ideia é sempre, né, se você tem aqui nesse caso, né, uma operação envolvendo apenas adição ou subtração, não tem como você fazer uma divisão de parte desses termos. Você vai dividir isso aqui, né, o numerador, por alguma coisa que está no denominador, mas tem que usar todo o denominador de uma vez só. Você não pode pegar, dividir esse por esse, depois dividir esse por esse. Não pode, né? Obviamente que não pode. Então o que você tem? Você tem que enxergar alguma coisa lá no numerador que seja igual ao denominador para você fazer o cancelamento. Essa maneira que nem sempre é óbvia, né? Em alguns casos você tem que bater cabeça realmente para tentar pensar numa solução, né? E fazer a divisão, né? Nesse caso aqui, você teria que pensar, né, como é que eu consigo modificar o numerador para enxergar isso aqui, esse 2x menos 1. E aí a ideia então é fazer o produto da soma pela diferença, né? Enxergar o primeiro termo ao quadrado e enxergar o segundo termo ao quadrado. Com o sinal de menos, então fica bem mais tranquilo de observar isso. Ok? Vamos ver um outro exemplo em que a gente tem um caso de, acho que eu até separei aqui, mas sem precisar fazer esse desmembramento, apenas colocando em evidência um único termo, a gente consegue, né, fazer a divisão e sair da indefinição. Então, essa situação aqui, ó, o limite, então o problema já vem de cara, o x tendendo a zero, vou pegar x ao cubo mais x ao quadrado dividido por 3x ao cubo mais 1x à quarta mais x. Então observe que aqui de cara, se você substituir o zero, né, você vai ficar com uma indefinição no denominador, né? Você percebe que não pode. E aí nem sempre você tem que enxergar um produto notável, né? Um quadrado da soma, um quadrado da diferença. Aqui, por exemplo, nesse caso, se eu colocar simplesmente o x em evidência, né? Eu saio da indefinição. Então, se você perceber aqui, ó, o que não pode ter zero aqui, né? Mas se você, por exemplo, se você coloca um x em evidência, né? Só o x, né? Se você traz um x multiplicando, colocou o x em evidência, né? Porque todos os termos têm x, você consegue colocar ele em evidência. Nesse primeiro caso sobraria um x ao quadrado, sobraria um x ao cubo, e aqui, como você colocou em evidência, sobra 1.
E esse 1, né, como ele é positivo, ó, observa que não vai ter problema para deixar ele igual a zero, por exemplo, né? Porque vai ser 1, não tem x para substituir aqui. E aí você não poderia substituir no lugar desse 1, 0, por exemplo, né? Então já sabe aí, ó, que o resultado, né? Obviamente se isso aqui, né, depois que colocar em evidência, isso aqui não der 0, não der menos 1, né, se o resultado dessa operação aqui não der menos 1, que é óbvio que não vai dar, porque você tem substituição por 0, né, e o 0 no lugar do x ficaria igual a 0. Mas aqui, ó, livra a gente do denominador ser 0, né, porque ele ficaria igual a 1. Então vamos fazer isso. E aí você consegue também, ó, porque no numerador você também tem x, né? X e x em cada membro. Você consegue colocar em evidência para fazer o cancelamento de um x com o outro, tá? Você só conseguiria fazer isso se você conseguisse eliminar, por exemplo, o x. E aí, nesse caso, dá para fazer isso. Vou colocar aqui embaixo, então, o limite quando x tende a zero, para quê? Colocando em evidência, né? X. Colocar em evidência, reescrever isso com o produto da multiplicação do termo que você colocou em evidência. Estou colocando em evidência o x. Aí, o que sobra, né? Se você colocou o x em evidência, vai sobrar o quê? Vai sobrar x ao cubo dividido por x. X ao cubo dividido por x é x ao quadrado. Como se estivesse diminuindo lá no expoente, né? Mais um x. Ok? Né? A mesma coisa aqui, ó. X, né? Já tem x ao quadrado. Se colocou 1, vai sobrar 1 aqui, um único x, né? E a volta tem que ser exatamente a mesma coisa. X vezes x ao quadrado é x ao cubo, x vezes x é x ao quadrado, certo? Aí você faz a mesma coisa aqui no denominador. Só precisa eliminar um x, para que isso se torne igual a 1. É o que a gente precisa. Então, x colocou em evidência também, 3x ao quadrado, né? Colocou 1 em evidência, sobrou só 2 aqui para dentro. A mesma coisa aqui, ó, colocou 1 em evidência, sobrou 3 mais, e aqui a situação, ó. Esse x já foi para frente, mas ele precisa ficar representado, né, como um termo. E aí a gente usa o nosso elemento neutro da multiplicação, o 1, né? E aí quando você fizer a volta, x vezes 1 é x. E a mesma situação, x vezes x ao cubo é x à quarta, e x vezes 3x ao quadrado é 3x ao cubo. Certinho? E aí, ó, cancelamento, né? Só é correr para o abraço. A substituição é em x ao quadrado mais x dividido por 3x ao quadrado mais x ao cubo mais 1. Observa que 0 no numerador não tem problema. Então, é 0 ao quadrado mais 0 dividido por 3 vezes 0 ao quadrado mais 0 ao cubo mais 1. O problema no denominador não é o zero em qualquer lugar. O problema no denominador é ser o resultado zero para uma operação toda, né? Quando você resolveu todos os cálculos e encontrou zero, aí é que vai estar o problema, tá? Você substituir zero aqui não necessariamente seria um problema. Não é um problema nesse caso, né? Substituir zero aqui, substituir zero aqui. O resultado tem que ser diferente de zero, né? Se fosse igual a zero, aí a gente teria um problema. Zero no numerador não tem problema, como eu falei, dividido por 1. Aí você representa aqui, ó, para dizer, ó, fugi da indefinição, não deu zero no denominador, então eu posso afirmar que o limite para essa função é igual a zero. Certo? Né? Zero dividido por 1, e essa divisão, uma divisão possível, é igual a zero. Né? Todo esse trabalho para chegar ao zero como resultado, né? Mas é exatamente isso, né? E aí você observa que uma simples fatoração, colocar em evidência um único termo, né, no caso x, resolveu a indefinição de obtenção, né, de modo direto, né, do zero no denominador. Se você substituísse zero, isso aqui a gente nem fez, né? Aqui zeraria, aqui zeraria, aqui zeraria. 0 mais 0, o resultado é 0, teria problema, né? Teria problema. Aí,
isso. Então, fugir da indefinição simplesmente fazendo uma fatoração, colocando em evidência. Nem sempre, como eu falei para vocês, a regra vai ser usar o quadrado da soma, o produto da soma pela diferença, o quadrado da diferença, né? Você pode resolver o problema pensando de outra forma também, tá? Vamos ver o que a gente tem mais aqui. O café está esfriando. O que mais que a gente pode tratar aqui? Olha esse exemplo aqui, que na verdade você não precisa fazer h tende a zero, você não vai precisar enxergar uma propriedade, você vai ter que resolver a propriedade que foi colocada. Isso porque isso, né? Olha isso. E aqui, né, só mudando um pouquinho as coisas, o que está tendendo a zero é o h, e é sem problema também, tá? Nesse caso, o valor de x aqui, né, da função, mas o que está tendendo a zero é o nosso h, certo? É ele que tende a zero. E observa que é ele que apresenta o problema aqui, ó, né? Que é ele que vai apresentar exatamente o problema. Se esse h tender a zero, né, não posso substituir ele de modo direto aqui. Ok? E aí nem sempre eu posso mudar também a variável de tendência, né? A variável. Nem sempre vai ser o x. Eu posso, né, colocar outra coisa aqui também, tá? Esse é um limite interessante que vocês vão ver em derivada, tá? Nós não vamos adiantar as coisas, vamos só calcular ele. Então o que acontece? Aqui, ó, já foi dada a propriedade, né? E eu não consigo resolver muita coisa, porque para resolver aqui, ó, para fugir da indefinição, eu tenho que eliminar esse h aqui. Eu tenho que eliminar esse h do denominador. Ele tem que sumir daqui. Porque se ele continuar aqui, né, embora eu consiga, né, fazer, toda vez que eu substituir, né, que eu for aplicar o limite, né, automaticamente vai dar zero aqui. Então eu tenho que fazer ele sumir daqui, desaparecer com ele daqui. Mas não posso simplesmente apagar ele, né? Tenho que encontrar algum cálculo aí, alguma matemática para fazer ele desaparecer. Alguma matemática. Aí, ó, nesse caso, você não precisa pensar numa propriedade que vai ser aplicada, né? Você não precisa pensar, como é que eu posso dizer, não precisa pensar na volta do problema. Você tem que desenvolver o problema aqui nesse caso, ó, porque o que você tem aqui, ó? Você tem um cubo da soma aqui, né? Um produto notável. Se você resolve, vamos tentar resolver ele para ver se a gente chega a algum lugar, né? Como é que eu resolvo o cubo da soma? Isso aqui, se você for pensar, é um x mais h vezes um x mais h vezes um x mais h. 3 vezes, né? E aí, ó, você conhece, né? Algumas pessoas já têm resultado para isso aqui de cabeça. Eu nunca consegui decorar, então eu preciso fazer o desmembramento. Mas para essa primeira parte aqui, que é o quadrado, você já sabe. Você vai encontrar um x ao quadrado mais 2 vezes x mais... 2 vezes xh mais h ao quadrado, né? Esse resultado aqui da primeira multiplicação é o produto da soma, o quadrado da soma, né? Então, de modo direto, você consegue fazer isso. Aí só precisa multiplicar pela segunda parte aqui, certo? Aí vai lá, fazendo a multiplicação. X vezes x ao quadrado é x ao cubo, x vezes o 2xh é 2x ao quadrado h, mais x h ao quadrado, né? E agora a multiplicação por h, mais x ao quadrado h, mais
2x h ao quadrado mais um h ao cubo, né? H vezes h ao quadrado, h ao cubo. E aí, juntando as coisas que eu consigo fazer a operação, tem um x ao quadrado h, tem um x ao quadrado h, não, x ao quadrado h é esse, né? E esse daqui com esse daqui. Então, o resultado para essa operação toda, ó, é x ao cubo, mais esse com esse eu consigo somar, então 3x ao quadrado h, mais a mesma coisa, né? 3, só que esse aqui fica com expoente 1 e o outro que fica ao quadrado. E um h ao cubo lá no final. Então, o resultado dessa operação toda lá é exatamente isso daqui que foi colocado. Então, vamos lá. Limite quando o h tende a 0 para x ao cubo, vou colocar aqui embaixo, mais 3x ao quadrado h, mais 3x h ao quadrado, mais h ao cubo, menos x ao cubo. Tá? Então, vou apagar esse aqui, porque é só o desenvolvimento desse cubo da soma. Tá? Isso aqui tudo é só o cálculo daquele cubo da soma lá. Aí você pode pensar no cubo da soma, né? Primeiro termo elevado ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo ao quadrado, mais o segundo termo ao cubo. É difícil de decorar isso aqui, eu nunca consegui não. Isso tudo dividido por h, né? Que nosso h ainda não foi resolvido. Mas olha o que acontece. X ao cubo e o menos x ao cubo. Quando você faz isso, dá zero, né? Quando você fizer a operação, né, são opostos, você consegue eliminar. E aí o que você percebe? Que no numerador, cada termo desse, ó, tem h. E aí você consegue colocar o h em evidência, né? Para eliminar com o do denominador. Então, h, né, limite quando h tende a zero, para quê? Colocou em evidência o h. Um único só, né? Porque só precisa dividir por 1. Aí, 3x ao quadrado, né? Esse h veio para frente, mais 3x, tem 2 h's, então vai ficar 1 aqui dentro, mais o... foi 1 lá, né? Então, h ao quadrado. Primeiro que embaralha as coisas. H ao quadrado. Certo? Aquele aqui já foi cancelado, né? Então sobrou o quê? Sobrou o h. Aí agora o cancelamento, né? h dividido por h é igual a 1, ou simplesmente você elimina. E aí então você está aplicando o limite no quê? O limite quando h tende a 0, para quê? Para 3x ao quadrado mais 3xh mais h ao quadrado. Isso é igual. Agora a aplicação do limite. Nesse primeiro termo não tem h para eliminar, para substituir, então fica representado o próprio 3x ao quadrado. Não tem h aqui, ó. Então a aplicação disso, você vai enxergar isso como se fosse um número, uma constante. Não tem a variável para você substituir o número, então repete ele. Mais 3x, agora aqui aparece h, então vezes 0, né? Porque o h está tendendo a 0. Então 3x vezes 0, mais a mesma situação aqui, h ao quadrado, então 0 ao quadrado, ok? Essa parte zero, de modo que o limite para isso é 3x ao quadrado. O limite aqui, ó, né? E aí com uma diferença aqui, ó, o nosso limite foi, a gente encontrou como limite uma função, 3x ao quadrado, né? Diferente, por exemplo, dos cálculos até agora que a gente estava resolvendo, em que o limite era
um valor numérico, um resultado numérico, mas a gente pode, né, na aplicação de limite também encontrar uma função, né? Porque observa aqui, eu estou fazendo o limite, mas para variável h, né, para esse valor de h. Nessa situação, eu não estou aplicando o limite para x, mas eu estou aplicando o limite para essa variável que foi incluída aqui. Então, é natural pensar que o resultado, né, se você não está aplicando o limite, né, para a variável x, né, é natural você pensar que o limite pode, né, e aí é uma situação de hipotética, realmente, porque poderia não aparecer. Você conseguiria eliminar, por exemplo, o x, né, como resultado dessa operação, mas é possível, sim, né, aparecer também uma variável x lá no final, desde que você execute os cálculos de modo correto, né, e você não está fazendo a aplicação do limite para a variável x, é possível que ela apareça lá no final também, tá? Como uma função. E aqui no caso você tem o limite, né, como sendo uma função ainda, tá? Um 3x ao quadrado. 3x ao quadrado é uma função. Ok? E isso pode aparecer também. Vamos pensar em algum outro caso aqui, em que a gente pode ter uma situação parecida. Olha, x tendendo a p. Isso. Raiz quarta de x menos a raiz quarta de p dividido por x menos p. Olha essa situação. O x tende a p, se x tende a p, a ideia é que substitui o x por p, né? E p menos p dá zero. Então, não pode substituir de modo direto, certo? A alternativa aqui é tentar reestruturar a função para você fugir dessa indefinição, né? Nesse caso, a gente sempre pensa, eu tenho que eliminar esse denominador aqui. Eu tenho que enxergar um numerador, né, com alguma coisa aqui que vá fazer com que esse x menos p desapareça, ou seja, com que eu tenha um x menos p dividido por x menos p para que essa indefinição suma, né? Vamos pensar numa situação. Deixa eu pensar se é ideal fazer um... Tá. Para que isso, para que aqui você, né, teria que enxergar, né, o produto da soma pela diferença, né, você tem uma subtração, né, termos iguais, um x e um p, e aqui o x menos p, mas vamos tentar enxergar isso como produto da soma diferença. Para que isso aqui, ó, fosse iguais, o que teria que acontecer ali? Esse termo aqui, ó, ele teria que estar elevado a... Se ele fosse elevado à quarta potência, né? Para eu conseguir eliminar essa raiz, esse termo teria que estar elevado a... Esse termo aqui teria que estar elevado à quarta. Pensar assim, ó. Um x à quarta, né? X elevado à quarta. E aí, quando eu fizesse isso, né? O resultado seria exatamente igual a x. Ainda não está resolvendo, está pensando aí, tá?
a mesma situação lá. Para que isso aqui fosse igual a P, eu teria que ter isso elevado à quarta também quando eu fizesse isso aí sim, né? Como é que eu posso enxergar isso? E aí como é que eu posso enxergar isso como um quadrado, né? Como que a propriedade é o quadrado o produto da soma pela diferença. Então, o primeiro termo tem que estar elevado ao quadrado e o segundo termo tem que estar elevado ao quadrado também. Né? Aqui está elevado à quarta. Se a gente fosse pensar assim, isso teria que ser um x à quarta, não, raiz quarta de x ao quadrado, né? Propriedade das potências, né? Potência de potência. Esse vezes esse é exatamente isso. Só para deslembrar. Então, o termo que a gente está pensando teria que ser esse, né? Vamos ver se dá certo. Menos 1/4 x a p ao quadrado elevado ao quadrado. Aí, se você resolve isso, você tem exatamente o x e exatamente o p. Mas eu preciso ter... E aí, tá, vamos reescrever isso aqui, né? Como produto. Agora sim, eu consigo reescrever isso como produto da soma pela diferença. Ok? Qual é o termo? O primeiro termo está elevado. E aí você vai enxergar esse quadrado aqui só, tá? Esse quadrado aqui primeiro. Só esse quadrado aqui, ó. Certo? Só o quadrado de fora. Está elevado ao quadrado é uma subtração. Quando isso acontece, eu escrevo como produto soma pela diferença dos termos, mas nesse caso é um x à quarta, raiz quarta de x, menos raiz quarta de p, isso tudo multiplicado agora pela mesma coisa, só que subtraído. Vou colocar uma multiplicação aqui. Isso está elevado ao quadrado, mais... esqueci o quadrado aqui. Deixa eu fazer aqui. Espremido. Estou escrevendo isso aqui, ó, como produto da soma pela diferença, tá? Só para x elevado ao quadrado menos raiz quarta de p também elevado ao quadrado, que multiplica agora a subtração, né? Raiz quarta de x ao quadrado mais raiz quarta de p ao quadrado. E aí observa que ao resolver isso, né, fazer essa multiplicação, o que vai acontecer? O resultado para essa multiplicação seria... e o detalhe, a gente está modificando o denominador, não o numerador, tá? A gente tem que enxergar no denominador uma operação envolvendo raiz quarta de x menos p e raiz quarta de menos raiz quarta de x menos raiz quarta de p. Tá? A gente está modificando o denominador. E aí observa que é exatamente isso. Ó. O x é o quê? É a raiz quarta de x elevado à quarta. Né? Se você eleva a propriedade das potências, o x fica elevado à quarta. E a raiz quarta de x à quarta é o próprio x, a mesma situação. Né? A raiz quarta de p elevado à quarta potência é exatamente p, né? Porque só o p ficaria elevado ao quadrado e raiz quarta de p a quarta é igual a p.
certo? E aí, desse passo em que a gente enxergou uma raiz quarta, tinha que levar a quarta potência, né? Mas ainda não foi suficiente para resolver. Porque aqui eu não consigo fazer nenhum cancelamento ainda. Só modifiquei o termo, mas o que eu tenho que ver? O que eu tenho que enxergar aqui no denominador? Tenho que enxergar isso aqui, ó. Exatamente isso aqui. Eu tenho parte disso. Eu tenho um expoente 4, né? Com esse expoente 4 eu ainda não consigo resolver. Aqui eu estou me aproximando um pouquinho mais, ó. Porque aqui eu tenho... O passo seguinte é fazer o quê? É eliminar essa potência. Aí quando eu elimino essa potência, aí sim eu consigo resolver para fugir lá daquele probleminha. Tá certo? Vamos ver se vai ser suficiente fazer isso. Porque pensando agora, pode ser que não zero. Teria que enxergar a volta. Tá, vamos tentar, então, tá? Aqui, então eu tenho que olhar isso daqui. Agora, né? Posso pegar exatamente. Observa que a propriedade, ó, ela não envolve, né? Você não consegue fazer a volta se esse sinal for um sinal de mais, né? Porque o resultado do produto notável é A ao quadrado menos B ao quadrado. Então você vai enxergar para essa parte aqui que é negativa, ó. Para essa parte aqui que é negativa, você consegue pensar no produto da soma pela diferença. E aí, se você for observar, o primeiro termo já está elevado ao quadrado, o segundo termo já está elevado ao quadrado. Você só tem que desmembrar, né? Você tem que fazer a volta. O resultado para isso aqui, ó, é o quê? É A mais B que multiplica A mais A menos B, certo? E é exatamente isso que a gente vai fazer. Só que considerando que essa parte permanece inalterada, ó. Tá? Então aqui, ó, fazendo a volta, trazer para cá, ó, disso, né? Transformando isso de novo no produto da soma pela diferença. Primeiro termo está ao quadrado, segundo termo está ao quadrado, tem uma subtração entre eles. Você pode reescrever isso como sendo a soma e a subtração entre os termos. Qual é o termo? É o x, é a raiz quarta, né, do x, exatamente o que a gente queria, ó, raiz quarta de x, menos a raiz quarta de p, que multiplica a raiz quarta de x mais raiz quarta de p, né? TP fica estranho. E ainda tem essa parte aqui que é a multiplicação, ó. Raiz quarta do x elevado ao quadrado mais raiz quarta de p elevado ao quadrado. Isso tudo está multiplicado, certo? Aí, ó, a gente conseguiu o que a gente queria, né? Escrever e enxergar um raiz quarta de x menos raiz quarta de p como uma multiplicação. Né? Tá aqui ela, bonitinha, inteirinha aqui, multiplicando todo o resto. Né? E aí você consegue, então, fazer a substituição lá na função para fazer o cancelamento. E aí eu vou até pegar uma outra caneta aqui. O limite quando x tende a p do que? Da raiz quarta. Observe que a gente não modificou o numerador. O que foi modificado foi exatamente o denominador. Né? E o denominador ficou grandão agora. Mas a ideia é que se você resolver isso aqui, esse monte de coisa, se você fizer as multiplicações certinhas, o resultado tem que ser exatamente o que está aqui, ó, esse x menos p. Né? Então só atentem para isso. E a caneta vermelha não está boa. Parecendo não.
multiplicação, né? Raiz quarta de x menos raiz quarta de p, que multiplica. Aqui eu vou colocar um colchete que já tem um parênteses aqui. Quarta, porque ele está elevado ao quadrado, mas também está elevado ao quadrado, né? Fechou o colchetes. E aí, ó, tá, vou apagar o denominador. Aqui, ó, todos os índices das raízes são 4, tá? Só não, se eu substituir errado, que em alguns casos nem que é pequenininho, acaba não aparecendo para vocês, mas tudo é 4, assim como aqui no numerador. Aí, ó, aqui é o caso de fazer a divisão, né? Isso dividido por isso aqui, ó, é igual a 1. Então, 1 fica no numerador, porque você não pode cancelar e ficar sem nada no numerador. Nesse caso, tem que, né, tem que repetir o 1 lá no numerador. Então, o limite quando x tende a p para a função 1 sobre... Aí, essa parte aqui já foi, né? Ah, e aqui é um sinal de mais, tá? Olha a confusão que eu ia fazendo, né? Porque quando desmembrou o produto dá... Aqui é a diferença, aqui é a soma. Então, sobrou o quê? Sobrou a raiz quarta de x mais a raiz quarta de p, que multiplica a raiz quarta de x ao quadrado mais a raiz quarta... Uma raiz dentro de uma raiz já ao quadrado, para isso, né? Agora você consegue. Observa que é só... Agora, ó, é só adição, não tem mais subtração. Se não tem a subtração, provavelmente não vai dar zero, né? Você conseguir somar. E aqui o termo é positivo, né? Então não tem como isso se tornar negativo do nada. Então, se não, né, não tem subtração, não tem como dar zero. E aí, então, o resultado para isso, aplicando. Agora você vai aplicar o limite. Agora aplica o limite. Em cima permanece 1. Embaixo, né, no denominador. Se o x for substituído por p, então você tem raiz quarta de p mais raiz quarta de p. Índices da raiz são iguais e os termos são iguais. Então, isso é 2 raiz quarta de p. Ok? Mais uma vez, ó. O x, né, está se tornando p agora. Então, é raiz quarta de p mais raiz quarta de p. Índice são iguais, você só pode fazer a operação de soma ou subtração entre raízes quando o índice e o radicando, né, o índice e o númerozinho for igual e o radicando também for igual. Nesse caso é p e p e é 4 e 4. Então é como se eu estivesse somando aqui 1 mais 1, 2. É como se não é, você está fazendo isso. Multiplica, isso vai multiplicar o que? Vai multiplicar a mesma situação, né? E aqui vamos fazer aqui também, né? Para essa parte. Só que aqui, ó, tá elevado ao quadrado tudo isso. Então fica p ao quadrado. Vou colocar um parênteses aqui só para representar. X a quarta do p ao quadrado mais raiz quarta de p ao quadrado. A mesma situação, você consegue fazer a operação porque tanto o índice quanto são iguais, tá? Que multiplica 2 raiz quarta de p ao quadrado, certo? Você fez só a soma. No caso da soma, você tem que ter exatamente a mesma coisa, tá? E a operação não envolve nada dentro do radicando e no índice, não muda. É como se você estivesse somando só
os coeficientes, ó. E você só pode somar termos iguais. Você está pensando aqui no 1 raiz quarta de p ao quadrado mais 1 raiz quarta de p ao quadrado. O resultado é 2 raiz quarta de p ao quadrado, certo? Na multiplicação, né, só relembrando aí, na multiplicação você envolve as raízes e os índices eles têm que ser iguais para você fazer a multiplicação, certo? Tem que ser iguais. Aqui você multiplica coeficiente com coeficiente, então 1 lá no nosso 1 permanece. 2 vezes 2 é 4. O índice permanece 4. E p vezes p ao quadrado é p ao cubo, certo? Então esse é o resultado do limite para essa função que foi dada, né? 1 sobre 4 raiz quarta de p ao cubo. Ok? Então esse é o resultado do nosso limite para essa função apresentada. Essa foi um pouquinho mais trabalhosa, porque, né, você tinha que pensar, e aí tem isso também, você tem que pensar numa modificação, mas nem sempre essa modificação é de... O que a gente tinha feito até agora? A gente tinha modificado sempre o numerador, né? Eu tinha modificado sempre o numerador e aí fazia o cancelamento no denominador, né? E aí o denominador sumia, você trabalhava apenas lá no numerador aplicando o limite. Aqui nesse caso não. E aí se você observar uma coisa, a modificação sempre vai vir para o termo que é menor. Não sei se todos conseguem enxergar, mas se você tem uma raiz quarta, né, de alguma coisa, o resultado é menor que... O resultado dessa raiz quarta vai ser um número, se você for pensar em algo numérico, por exemplo, né? Raiz quarta de 16, por exemplo, se tivesse essa situação aqui, né? Raiz quarta de 16 sobre 16, né? Tem exatamente a mesma situação, o x, raiz quarta do x e o x aqui. Okay? Raiz quarta de 16 e 16 aqui no denominador. Raiz quarta de 16 é 2. Então, se você for observar isso aqui, o numerador é menor que o denominador. Então, nesses casos, a tendência é você modificar aquilo que é maior. Tá? Nesse caso, o denominador é o maior aqui. Se você for pensar em termos de comparação aí. Tá? E aí, então, você, né, precisou fazer aqui uma modificação no denominador. Né? E como é que eu vou enxergar para esse x menos p uma raiz quarta de x menos uma raiz quarta de p? E aí você vai fazendo aos poucos. Né? Como é que eu posso ter uma raiz quarta, modificar esse x para uma raiz quarta? Se essa raiz quarta tiver elevado à quarta potência, ela pode aparecer aí, né? E aí depois é só desmembrar essa quarta potência para enxergar os produtos das somas pelas diferenças. Nesse caso a gente precisou fazer esse desmembramento 2 vezes, né? Na primeira parte ficou com um termo que estava elevado, cada um dos termos ainda apareceu, né? Depois que a gente desmembrou o produto da soma pela diferença, eles ainda apareceram ao quadrado, que foi essa segunda parte. E a gente modificou a primeira parte, que era negativa. E aquela primeira parte foi desmembrada mais uma vez em 2 partes, né? E aí você conseguiu exatamente o que queria, né? Que era enxergar a raiz quarta de x menos a raiz quarta de p aqui no denominador também. E aí faz a divisão, faz o cancelamento, mas sempre lembrar que tem que ter alguma coisa lá no numerador. Nesse caso, aparece o 1, né? E aí, como não tem, né, para esse denominador não tem mais subtração, né, e o valor de tendência do x é um valor positivo, não tem como dar negativo. Se não tem como dar negativo, não tem como fazer subtração para dar zero, né? E aí, então, você faz os cálculos de aplicação. Aqui, nesse caso, envolve algumas propriedades, né, de raiz, de potência mesmo, coisa mais básica, tá?
E aí, mais uma vez, se vocês têm dificuldade em resolver esses tipos de operações mais elementares, aconselho vocês a dar uma revisada aí nos conteúdos de potência, de raiz quadrada, né, nessas propriedades que às vezes a gente, né, esquece, né? Não tem como a gente lembrar de tudo ao mesmo tempo. Às vezes até eu preciso... Estou constantemente revisando algumas coisas mais elementares, né? Pensando uma solução complexa pro treco, para o cálculo, que vai ver uma besteirinha de uma propriedade que eu não lembrava de como resolver, e aí a solução, né, se torna um pouquinho mais óbvia. Mas, então, um outro exemplo aí de limite. Deixa eu selecionar mais alguma, tem mais tempo. E agora que a gente está com 1h15 de aula, bastante coisa aí para ver ainda, para exercitar bastante. Hoje. Então deixa eu só selecionar um outro exemplo. Aqui tem uma situação que eu quero mostrar para vocês também, que é uma divisão de polinômio, mas que envolve um caso específico para você resolver, que vai envolver divisão de polinômios realmente. Limite quando x tende a 2 para x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 8x menos 4. Isso tudo é dividido por x a quarto menos x a quinta menos 5x menos 6. Então, esse é um caso em que a gente vai precisar relembrar de divisão de polinômios, né? E já comeu. E também a relação de raiz de polinômio. Que se você perceber, se eu substituir 2 aqui, então não tem problema, né? Porque 2 elevado à quarta potência, o resultado vai ser 16, aqui dá 10, com 6 negativo, então fica menos 16, menos 16 dá 0. Mas se você observar, em cima também zera. Ó, aqui, o 2 elevado ao cubo é 8, 2 à quarta, então o resultado vai para 20, né? 2 ao quadrado, né? E na 4, 20 o resultado, então 8 menos 20. Aqui o resultado fica 16 e o menos 4, né? 16, 20 negativo, então fica, né, 20 e menos 4, menos 24, e o 16 mais 8 dá um 24 positivo, e aí o resultado negativo oposto, nosso resultado é 0. Então zero também no numerador. Daí você conclui o seguinte: isso é um polinômio, isso é um polinômio. E aí também não tem uma propriedade aqui que você consiga enxergar, né, desmembrar isso para voltar para um cubo ou para um x ao quadrado, né? Então aqui é mais complicado. Só que tem uma outra situação que você pode pensar. Você pode fatorar um polinômio baseado na raiz desse polinômio, né? Você pode reescrever um polinômio pensando nessa situação. Você pode escrever um x menos, e aqui esse é o resultado. Eu vou representar como R, multiplicando o restante do polinômio. É que eu vou representar isso, sei lá, como um polinômio R de x. Você pode fatorar um polinômio. Se você conhece uma das raízes desse polinômio, você pode reescrever esse polinômio de uma forma diferente, na forma de uma multiplicação pelo restante do polinômio, porque obviamente
uma das raízes apenas, aqui, por exemplo, para esse polinômio, né? Como a gente tem um x ao cubo, é provável que a gente tenha 3 raízes para esse polinômio, mas uma delas a gente conhece. O que é a raiz do polinômio? É o valor, né, em que você, ao substituir no lugar do x, o resultado zera esse polinômio. Né? Nesse caso, se a gente substituir 2, né, então tudo isso vai dar zero. E aí eu consigo reescrever esse polinômio então na forma de um x menos a raiz, que é 2, multiplicando um polinômio restante. Né? E isso aqui vai ser exatamente esse polinômio. Né? Então estou reescrevendo ele, estou fatorando ele na forma de uma multiplicação. Porque o que é conveniente para a gente nesse caso? Ó? Aqui ele tem uma raiz, que é 2, e aqui ele tem raiz 2 também. Então eu consigo reescrever, né, tanto o numerador quanto o denominador como sendo um x menos 2, que multiplica o restante, dividido por um x menos 2. Aqui, ó, iguais, né, cancelam. E aí esse cancelamento provavelmente vai resolver a minha indefinição aqui de substituir o 2. Né? Provavelmente. A gente não pode ter 100% de certeza aqui, mas como é que é? E aí, relembrando, né, do algoritmo de Briot-Ruffin, que é para a gente resolver fatorar, né, um polinômio baseado na multiplicação das raízes. Então a raiz conhecida é o 2. Não sei se vocês lembram desse algoritmo que a gente usa. Então 2 é raiz, ele fica aqui. E aí você coloca apenas os coeficientes desse polinômio de modo completo. Né? Se tiver faltando termo, aqui a gente tem todos eles. Ó. X ao cubo, x ao quadrado, x e o que não tem coisa. Então isso aqui não tem coeficiente, não tem a variável x, desculpa. Então nesse caso está completo. E aí então coloca todos os coeficientes. O coeficiente do x ao cubo é 1, o coeficiente do x ao quadrado é 5, o coeficiente do x é o 8. E o 4, que não tem coeficiente, a gente coloca aqui para trás, que a gente chama ele de resto. E aí sempre vai começar com isso, com 1, né, aqui nessa primeira parte. Aí 1 vezes 2, e o passo é o seguinte, aqui ó, multiplica, né, e o resultado da multiplicação soma com o próximo termo. Né? 1 vezes, e aqui não é x, é a multiplicação mesmo, né? 1 vezes 2 é 2, 2 mais menos 5, né? No caso vai fazer uma subtração, o resultado é menos 3. E na sequência, ó, menos 3, e aí repete o mesmo processo, só que esse já vai somar com esse aqui. Menos 3 vezes 2 é menos 6. Menos 6 mais 8, o resultado é 2 positivo. Tá? E aí vem o processo. Se o resultado, né, se o termo que você está usando aqui, né, é raiz desse polinômio, essa última operação tem que dar zero. Né? E nesse caso, observa que isso acontece. Ó, 2 vezes 2 é 4, menos 4, 4 mais menos 4, né, o resultado vai ser igual a zero. Tá? E aí, então, você consegue reescrever. E você só devolve os coeficientes, né? Só devolve os coeficientes. Só lembrando que aqui teve uma diminuição, né? Se você aqui começou com x ao cubo, aqui nesse segundo você vai ter o x ao quadrado. Então, esses são os coeficientes de um polinômio completo que tem o x ao quadrado. Então, nesse caso, você está reescrevendo, né, o polinômio como sendo x menos 2, né, que é a raiz, que multiplica, o coeficiente é 1, então x ao quadrado menos 3x mais 2. Então aqui no numerador você tem essa modificação do polinômio. Tá? E aí eu vou só repetir aqui, x menos 2, que multiplica x ao quadrado menos 3x mais 2. Certo? E aí embaixo a mesma situação, né? Você vai fazer a mesma fatoração. Vamos pegar aqui, só que aí o polinômio aqui embaixo, se você observar, ele começa com x à quarta. Então tem que o 2 é raiz, né?
só que é um polinômio de grau 4, então coeficiente do 4, coeficiente do 3 não tem, então representa com 0, coeficiente do x ao quadrado também não tem, é 0, e aí do x já tem, que é o menos 5. E o 6, que é o menos 6, que é resto. E aí vem lá, repete o 1, faz a multiplicação, 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 1, mais 0 vai o 2. 4, né? 4 vezes 2 é 8, menos 5 é 3. 3 vezes 2 é 6, e 6 menos 6 dá 0 também, né? Como a gente havia dito, se for raiz, né? Se o número que você está usando aqui for raiz, o resto aqui vai ser 0, e aí você reescreve esse polinômio na forma de x menos 2, que multiplica. O coeficiente aqui, ó, era 4, começou com 4. Coeficiente não. Os expoentes, né? Um polinômio de grau 4. Então aqui na sequência você vai ter um polinômio de grau 3 com esses coeficientes, tá? Um polinômio completo. E aí só vai ficar apertado aqui, mas vamos lá. Um x ao cubo. E observa que os sinais, ó, no denominador, todos eles ficaram positivos, tá? 2x não, 4, né? Mais 3, aqui um 3 no finalzinho. E aí agora você... Gente, ficou uma confusão ali, né? Deixa eu só colocar aqui de modo mais claro como é que ficou. Quando x tende a 2 para x menos 2, que multiplica um x ao quadrado menos 3x, mais 2, isso tudo dividido por x menos 2, que multiplica x ao cubo, mais 2x ao quadrado, mais 4x, mais 3, né? Só repetir lá essa parte aqui de cima. E aí você tem esses dois termos iguais, né? E aí você consegue fazer, então, esse cancelamento e verificar se a indefinição é resolvida. Nesse caso é resolvida porque a gente viu que no denominador é tudo positivo, então não vai ter problema de dar zero, né? E aí então você vai aplicar o limite quando x tende a 2 para x ao quadrado menos 3x mais 2. Isso dividido por x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 4x mais 3. Aqui ainda não apliquei o limite, só fiz a repetição, só para a gente continuar. Agora sim, fazendo a substituição. 2 ao quadrado menos 3 vezes 2, mais 2. Isso tudo dividido por 2 ao cubo, mais 2 vezes 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2, mais 3. O resultado para esse limite vai ser 2 ao quadrado é 4, 4 mais 2 é 6, e 3 vezes 2 é 6 negativo, né? Então o resultado é 0 dividido por 8 mais 3. Então, 8 mais 8, 16, mais 8, 24, mais 3, 27. 27, se eu não fiz as contas erradas, dividido por 0 dividido por 27, o resultado é 0, né? Mas uma outra maneira também de você fatorar polinômios, né? Porque nem sempre você vai enxergar o quadrado da soma, o quadrado da diferença, o produto da soma pela diferença. Nem sempre você vai conseguir enxergar isso. E aí você tem que pensar em mecanismos aí de resolver isso. Uma forma de você resolver é, observa se o polinômio do numerador e o polinômio do denominador, se eles são... e aí você vai fazer isso, vai tentar enxergar isso, divisão de polinômio realmente, baseado nessa multiplicação de raiz, quando você tiver um polinômio de grau maior que 2, por exemplo, né? Pegar um grau 3, um grau 5, enfim, aí você, né, usa esse... Deus, que vocês estão querendo derrubar tudo, papai. Aí você usa... Ó, filho. Aí você usa o algoritmo de... Filho, vai estar trabalhando. Não. O algoritmo abriu o fim para, né, definir as raízes do
do polinômio e reescrever o polinômio baseado. Definir a raiz não, a raiz já está definida porque você tem de cara. Isso, né? Você, né, observa que a substituição ali. E o detalhe, você reescreve. Você tem a substituição, deixa eu só concluir o raciocínio. Você substitui, deu 0, então você já sabe de cara que 2 é raiz desse, meu Deus, desse polinômio. Já, filho? Já? Tá bom. E aí, então, isso dá 0 e você sabe que o 2 é raiz. Mas o detalhe é que sempre é o x menos a raiz. Por exemplo, se a raiz aqui fosse menos 2, então você ia escrever como menos a raiz. Então é menos r, né? Se no caso eu tivesse um 2 negativo. Então aquela reescrita ficaria como positivo, né? Multiplicando. Só detalhe, né? Então, da questão da fatoração. Vamos ver, tem mais um exemplo que eu quero mostrar para vocês, e aí eu acho que a gente encerra. Só pegar aqui. Tá? O limite é exatamente esse. Fazer um limite tendendo a H para essa situação aqui. Uma função f de x mais h menos a f de x dividido por 4. E aí vamos pensar numa f de x igual a 2x ao quadrado mais x. E vamos pensar em outra função aqui, 3x mais 1, por exemplo. Certo? Então são duas situações, né? No primeiro caso, tá, vou colocar essa daqui aqui só para eu não confundir, me perder na sequência aqui, e depois a gente resolve essa. Então são duas situações, eu tenho que calcular esse limite quando a função f de x sofre um acréscimo com h, e é justamente isso que a gente está interpretando aqui, é como se a f de x fosse a acrescida de h, menos a f de x, aqui é a própria função f de x, isso tudo dividido por 4, e a gente está calculando esse limite quando esse h aqui tende a 0. Tá? É uma aplicação bem direta, né? Que a gente não vai ter problema, não vai ter indefinição no denominador. O denominador é 4 já, diferente de 0, não tem como eu substituir h aqui, né? E a situação então desse limite se torna bem tranquila. Então vamos lá. O limite quando h tende a 0, mas o que eu queria mostrar para vocês é esse aumento e essa, né, representação aqui na forma de f de x e h. Aqui a gente pensa na função que foi composta, né? A função normal é a função f de x, é essa aqui, ó, normal, né? Só ia substituir essa função lá e estaria ok. Mas essa aqui, ó, aonde aparece, se eu vou pensar, no lugar do x, ele deve aparecer um x mais h. Então é exatamente isso que a gente vai fazer na nossa função. A função f de x, onde aparecer x, a gente substitui por x mais h. Então nesse caso, ó, a gente está aplicando o limite, né? Tá tentando calcular o limite de 2, onde aparece x, fica substituído por x mais h, mais, e aqui eu vou representar, entre parênteses, só para a gente enxergar a substituição de modo mais tranquilo.
E aí menos agora a função. A função é... E aí o cuidado que vocês têm que ter é menos a função toda. Então esse menos é menos a função. Então quando você for representar isso, coloca um parênteses aqui para você representar toda a subtração. Porque o que acontece, né? Esse sinal é como se ele multiplicasse cada termo desse. Então esse termo aqui, por exemplo, o segundo termo que é negativo, aqui a substituição no menos 2 ficaria muito direta, mas se você faz isso só, o que acontece? Você acaba tomando esse x como sendo um x positivo, quando na verdade ele vai ter que ser subtraído, vai ter que ser multiplicado por menos, né, e ele vai se tornar negativo. Então só arrumando as coisas, né? E dividido por 4, né? Aqui, quadrado da soma. Então, é 2 vezes o x ao quadrado mais 2 vezes o x vezes o h, vezes 2, né? O 2 por causa do... O 2xh por causa do quadrado da soma, né? E multiplicado por 2 ainda, que vai ser 4. Então, 4xh mais h ao quadrado multiplicado por 2, então 2h ao quadrado. Mais x mais h, e aí vem menos 2x ao quadrado mais menos, né? Menos x, isso tudo dividido por 4. Eu consigo fazer alguma operação, esse 2x com esse 2x, né? Eu consigo fazer cancelamento aqui. O que mais? 4xh com... e aqui dá para cancelar também, né? O x com menos x. Ok. Sobrou o quê? Sobrou 4xh mais 2h ao quadrado mais h. Isso tudo dividido por 4, né? É isso? É isso. E aí agora aplicando o limite, então, o resultado ficaria 4x que multiplica 0, mais 2 vezes 0 ao quadrado, mais 0, isso tudo dividido por 4. E aí o resultado para esse limite, né, é exatamente 0, né? Porque aí a multiplicação por 0 vai zerar tudo no denominador, 0 dividido por 4, que é igual a 0. Ok? Então, o detalhe aqui é a representação, né, que eu queria mostrar para vocês, a representação desse acréscimo de x mais h, né, como é que ficaria se você fosse calcular o limite. Tem que resolver primeiro, né, as operações, verificar como é que fica a função acrescida desse h, e na sequência você resolve. Tá gravado, vocês podem pausar. A preocupação é, será que eles copiaram? Mas aí dá para pausar o vídeo exatamente antes de eu apagar. E aqui, então, na segunda função, a função é 3x mais 1. Então, vamos ver o que acontece para essa função. A ideia é a mesma, né? Então, o limite, quando h tende a 0, para a função, né, que fica acrescida, então, 3 vezes x mais h mais 1. Né? É só onde tem o x que fica incrementado com esse h. Aqui nessa parte não tem, então fica só um aí mesmo. Menos, aí repete, né? Essa parte aqui repete, e aí o detalhe é o parênteses, né? Isso tudo dividido por 4. E aí o limite, quando h tende a 0, e isso aqui ficou feio, para 3x mais 3h
mais 1 menos 3x menos 1. Isso tudo dividido por 4. Aqui vai cancelar, né? Aqui vai cancelar de novo. E aí, então, você está aplicando o limite quando 3h sobre 4, quando h tende a 0. E o resultado para isso é 3 vezes 0 dividido por 4, que é igual a 0 por 4, que é igual a 0. Ok? Então, simples assim, senhores. Simples assim. Isso aqui é uma 3 vezes 0. Ok? Então, eu acho que com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Tá? Com esses exercícios, eu acho que vocês têm material suficiente aí para conseguir resolver a lista de exercícios que eu vou estar postando também hoje, ok? Então, senhores, tentem resolver a lista. Qualquer dúvida que for surgindo, vão mandando. Se não quiserem mandar no grupo, pode me procurar. Tem os monitores também, né? Só para lembrar, só para reforçar, vocês têm 3 monitores para essa disciplina, todos eles são bolsistas, né? Tem que cumprir uma carga horária definida semanal, mas eu deixo muito solto, no caso, os meus monitores eles ficam para tirar dúvidas, mas dúvidas de alunos que tiverem dúvidas, né? Então, se você tiver dúvida, aí é uma opção, você pode procurar o monitor, pode me procurar, tá? E é isso. E os meninos estão dispostos a ajudar também, tá? Então, senhores, vou estar postando a aula daqui a pouquinho e a lista de exercícios também, tá? Grande abraço e até a aula de terça-feira.